Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como fazer a sua reserva de emergência da forma correta. O meu nome é Maicon Lima e o tema da aula de hoje então é como fazer a reserva de emergência da forma correta. Lembrando que tudo que a gente falar aqui não é uma indicação de investimento, esse é um conteúdo educativo para que você saiba como trabalhar o seu dinheiro e saiba como fazer o seu dinheiro render mais do que a poupança e o mais importante, com mais segurança. Então primeiro eu quero falar para você que a gente usa uma sigla quando a gente fala sobre finanças, que é a sigla RE. Deixa eu anotar aqui para você entender melhor. Então toda vez que eu falar para você sobre RE, significa reserva de emergência. Mas o que significa essa tal de reserva de emergência que tanto falam, né? Será que é uma reserva para quando eu ficar doente? Será que é uma reserva para quando eu bater o carro? O que seria então a reserva de emergência? E sim, gente, até pode ser, né? Claro que a gente não quer que aconteçam essas emergências, mas até pode ser para uma situação de você precisar de um médico, pode ser também para uma situação que você de repente der algum problema no carro, né? Às vezes pode ser até alguma questão no trânsito, pode ser alguma coisa muito séria. A RE ele é um valor que você investe para o caso de uma necessidade eventual, tá? E aí a gente tira um pouquinho o foco da emergência e você pode utilizar esse valor para outras situações também. Então vamos lá, eu gosto de anotar aqui, porque daí você pode também printar a tela para quem está aqui no YouTube e no Facebook comigo. A RE, então, que significa reserva de emergência, é um valor que você investe para utilizar em caso de uma necessidade eventual. O que é uma necessidade eventual, Maicon Lima? É algo que não acontece todo dia, é um evento. Igual a Semana do Investidor não é um evento, então é uma coisa que acontece esporadicamente, acontece uma vez ou outra. Agora, quando a gente fala de reserva de emergência, então ele é um valor que você vai guardar para uma necessidade eventual. Essa é a maior característica da reserva de emergência. Se alguém falar qualquer outra coisa diferente disso, reserva de emergência é para... Não, reserva de emergência eu aprendi lá com o Maicon Lima, que é um valor para eu guardar para uma necessidade eventual. Agora, você está aqui no canal de investimentos. E você quer saber muitas vezes quanto que você guarda nessa reserva de emergência e como que você investe na reserva de emergência. E as pessoas costumam confundir muito esses conceitos. Então vou colocar aqui na tela, vou anotar para você printar e você aprender de uma vez por todas e nunca mais esquecer. E quando a gente fala em guardar um valor, muita gente pensa que pode guardar esse valor na poupança. Não sei se é o seu caso, mas a caderneta de poupança, que ele tem esse nome poupança devido ao ato de poupar, eu acho que não é a forma mais adequada de você fazer a sua reserva de emergência. Mas Maicon Lima, é proibido? Eu só tenho conta poupança no meu banco, não tenho nada mais do que isso. Eu não posso deixar minha reserva de emergência lá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Como é que você pode fazer a sua reserva de emergência se você ainda está na poupança, né? Então a RE pode ser na poupança? Eu prefiro que não seja, tá? Mas a gente também não pode dizer, se você faz na poupança, você está completamente errado. Você está completamente errada. A diferença, porém, entre você deixar na poupança e no investimento de verdade é que deixando na poupança você não se torna um investidor de verdade. Acho que esse é o primeiro ponto que eu quero trazer e anotar aqui para você. Então, se você deixar na poupança, você não vai aprender a investir de verdade. E, gente, estou deixando muito claro aqui que existem, como tudo na vida, pontos positivos e pontos negativos, tá? Mas se você deixar na poupança, você não vai aprender a se tornar um investidor de verdade ou a se tornar uma investidora de verdade. E tem mais um detalhe que eu quero lembrar você. A poupança ela rende a cada 30 dias. Então se você tem esse seu dinheiro, você começou
a poupar o seu valor, né? Começou a investir, guardar o seu valor para essa reserva, para essa eventualidade, para a reserva de emergência. Lembrando do tema, nós estamos falando aqui como fazer a reserva de emergência da forma correta. Então você está lá guardando o seu valor e tal, e de repente você tem esse dinheiro investido, sei lá, por 3 meses e 10 dias. E aí você vai lá, nhoque, pega uma parte da sua reserva de emergência. Esses 10 dias que ficaram, esses seus valores na poupança, eles não ficaram rendendo. Então a poupança, ela rende sempre a cada 30 dias. A poupança tem 28, né? Quase que 30 aí datas de aniversário. Então essa é uma desvantagem também. O seu dinheiro está lá por 10 dias, nesse exemplo que eu citei para você, sem render nada. Além de render muito pouco na poupança, nesses 10 dias estaria rendendo nada, tá? Porque a poupança tem essa janela de 30 dias. Então vamos lá. Lembrando que a poupança rende a cada 30 dias. Então, ressalvadas essas questões, né? Entendidas, aliás, essas questões, que se você quer se tornar um investidor de verdade, se você quer se tornar uma investidora de verdade, a poupança, no meu entender, não é o mais ideal para você alocar, para você guardar dinheiro para sua reserva de emergência. A gente tem que saber analisar cada caso quando você vai investir, tá? Michael, eu tenho dinheiro na poupança, eu preciso sair correndo agora tirar esse valor? Não, estou falando para você que tem que analisar cada caso, porque às vezes você está só começando, de repente você deu só o seu primeiro passinho no mundo dos investimentos. E o Michael Lima está aqui para ajudar você a fazer essa análise. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem R$100 na poupança. É uma situação, tá? Só que lá na frente você pode ter mais, pode ter R$1 milhão. Então vamos imaginar uma outra situação que você tem R$100 mil na poupança. Então vamos lá, a gente tem que analisar cada caso. Se você tem R$100 na poupança ou R$100 em um investimento, e aqui eu estou trazendo para você que a poupança não entra dentro do conceito de investimento. A conta poupança, a caderneta de poupança, é uma conta que você tem lá no banco. Tá? Então, se você tem R$100 na poupança ou se você tem R$100 em um investimento, isso não vai fazer uma grande diferença, não é verdade? Mesmo que a rentabilidade seja muito alta, esse teu R$100, se você ainda está começando, está naquele primeiro passinho, a verdade é que não vai fazer muita diferença. Você não vai colocar R$100 de um lado, vou colocar R$100 aqui desse lado aqui no computador e vai sair R$1 milhão do outro lado aqui. Não, gente, para um valor pequeno não vai fazer muita diferença, tá? Mas como assim, Michael Lima? A poupança não é investimento? Para o nosso conceito aqui não, tá? Só que daí você começou a poupar, você começou a fazer a sua reserva de emergência, você começou a entender que o primeiro passo para você se tornar um investidor é você fazer a reserva de emergência da forma correta. E daqui a pouco, quando você vê, você não tem mais R$100, você tem R$1.000, você tem 10 mil, você tem 100 mil, quando você vê, você tem 500 mil. E aí sim, R$100 mil faz uma grande diferença. Aí sim, R$100 mil na poupança ou R$100 mil em um investimento, e a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Como que você pode investir esse valor. Eu estou só pegando o contexto da poupança aqui, se é certo ou se é errado você investir a reserva de emergência na poupança. Então, 100 mil na poupança ou 100 mil em um investimento, aí sim a diferença pode ser, em letras maiúsculas, muito grande. Então, eu sugiro que você já comece da forma correta. Michael, eu tenho um dinheirinho aqui guardado na poupança. Será que isso daqui já é a minha reserva de emergência? Você poderia começar da forma correta. E dito isso, são vários erros que o investidor iniciante faz ao tentar fazer a sua reserva de emergência. Então vou citar alguns, vou citar os erros mais comuns. Então quais são os 7 erros mais comuns ao investidor iniciante tentar fazer a sua reserva de emergência? E que eu não quero que você faça, literalmente os 7 erros, né? Gente, erro número 1, que é um dos erros mais comuns. Você pensa muitas vezes que o fundo de garantia é a sua reserva de emergência. E não é... Michael, mas se a minha empresa me desligar, a minha empresa que eu trabalho 5 anos, a minha empresa que eu trabalho 20 anos,
me desligar, eu tenho um valor que vai ser a minha emergência, certo? Errado. Fundo de garantia, rescisão do contrato de trabalho, esses valores não servem, não têm característica de reserva de emergência. Michael, mas eu trabalho 30 anos nessa empresa. Não é reserva de emergência o meu FGTS? Não é, tá? Então esse é um dos erros mais comuns. Pensar que FGTS é RE. O que acontece com o FGTS? Você não pode sacar o FGTS a qualquer momento. Mesmo que você seja desligado, existe todo um processo para você solicitar esse saque, né, junto ao órgão que faz a gestão do FGTS, que é a Caixa Econômica, e esse valor não cai na sua conta de uma hora para outra. Até às vezes, dependendo, se for um valor maior, pode demorar um pouco mais para cair na sua conta. Se for um valor pequenininho, às vezes ele entra mais rápido, tá? Mas o fato é que o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não serve para ser a sua reserva de emergência. Por quê? Porque é um valor que você não pode sacar a qualquer momento. Isso aqui, tudo que eu anoto para vocês, é para vocês printarem, tá? Principalmente essas partes assim sobre o que é reserva de emergência, o que não é, e a gente vai falar ainda hoje como que você pode fazer para investir esse valor de uma forma correta, que traga para você liquidez, segurança e rentabilidade, tá? Mas primeiro a gente tem que elencar esses 7 erros. O segundo erro, que as pessoas pensam que é reserva de emergência e que não é. O segundo erro, que as pessoas pensam, eu tenho um dinheirinho guardado, se eu precisar de dinheiro, eu vendo o meu carro. Ou, se eu precisar de dinheiro, eu vendo a minha moto. Ou, se eu precisar de dinheiro, eu refinancio o meu carro, porque meu carro já está quitado. Não, gente. Carro não é reserva de emergência. Por quê? Primeiro ponto, que se você tiver que vender o seu carro de uma forma rápida, você vai ter uma perca de capital, vai ter uma perda desse valor. Então isso significa que se você quer ser um investidor de verdade, você não quer perder capital e você não quer trocar o seu carro por dinheiro, e isso não tem nada a ver com reserva de emergência. Não sei se é o seu caso, mas eu ouço muita gente falar isso. Meu carro está quase quitado. Como meu carro está quase quitado, se eu precisar de dinheiro, eu vendo ele, eu tenho dinheiro aqui na hora. E aí depois vai fazer o que, criatura? Vai vender o carro com perda de capital. Então você tem um carro de, sei lá, 50, eu preciso urgente de 10 mil. Vai vender o teu carro por 30, então você já perdeu 20 mil reais. E aí o que você vai fazer logo na próxima semana, ou no máximo no próximo mês? Você vai comprar um outro carro de 50 e vai pagar 100, porque você vai ter que financiar tudo. Então carro não é uma forma de você criar dinheiro em cima dele para uma reserva de emergência. Muito comum de acontecer também. Então o pensamento errado dos 7 erros mais comuns para fazer a sua reserva de emergência é: se eu precisar de dinheiro, eu vendo meu carro. Então você tem que entender, entre outras coisas, que ao vender o carro de forma rápida, porque é uma emergência, surgiu uma necessidade aqui, eu preciso de 10 mil reais, você vai ter perda ou perca, qual que é a palavra correta aqui? Perda de capital. Que mais? Gente, existem muitas questões que não são reserva de emergência. Vou citar mais algumas aqui para a gente fechar as 7, os 7 erros mais comuns do investidor iniciante ao pensar que ele tem uma reserva financeira de emergência ou uma reserva de liquidez. Ele pensa que ter um dinheirinho na poupança, e a gente já falou um pouco sobre isso, é reserva de emergência. Não é. Então ter uma reserva de dinheiro na poupança não é reserva de emergência. Por quê? Porque as chances são que você não constituiu essa reserva de uma forma correta, as chances são que a rentabilidade dessa reserva que você faz lá na poupança não é adequada, e as chances são que a segurança desse seu investimento, sim, porque eu considero que a poupança não é segura, também não é adequada. Um outro ponto: fazer consórcio para reserva financeira. Não é reserva de emergência. Consórcio, você paga uma taxa de administração, muitas vezes muito alta, e consórcio é consórcio. Você está pagando, está firmando um compromisso ali, eu quero todo mês pagar 500 reais ou 1.000 reais, porque eu quero ter esse compromisso financeiro de eu comprar o meu carro ou de eu comprar a minha casa lá na frente. Tudo bem, é uma questão, mas lembre que você está pagando taxa de administração,
Você não está investindo, você está terceirizando esse investimento para uma administradora de consórcio. E isso também não é reserva de emergência. Tá? Outra coisa que as pessoas fazem muito, mas muito errado, é alocar valores para reserva de emergência em fundos imobiliários. Então teve um grande player da internet que ela até não falou de uma forma tão maldosa, né? Mas ela disse assim, olha, você pode tirar uma partezinha do seu dinheiro da reserva de emergência, só uma partezinha, e investir em fundos imobiliários. Gente, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você analisar e investir em um bom fundo de investimento imobiliário. Isso é uma questão. Para você se tornar um investidor, para você ter rentabilidade, para você ter dividendos. Agora, reserva de emergência é uma outra caixinha, é um outro potinho. Se você começar a misturar as coisas, não dá certo. Então, reserva de emergência não se aloca em fundos de investimentos imobiliários. Esse foi o quinto erro. Sexto erro, você comprar um imóvel e pensar que seria sua reserva de emergência. Gente, se o carro você vai ter perda de capital, quiçá o imóvel. No imóvel você perde muito dinheiro quando você tem que vender ele de uma forma rápida. Ah, mas eu tenho a minha casa, eu tenho 10 mil na poupança, Maicon, e eu tenho a minha casa da praia que eu nem uso direito. E minha casa da praia vale, sei lá, 300 mil reais. Se eu precisar de dinheiro, eu vendo ela. E aí como que você vende essa casa de 300 mil? Você vai vender por 50 mil? Vai ter um louco que vai querer comprar. E vai ter um louco que vai querer vender. Então, imóvel... Eu não estou falando que imóvel é investimento ou que imóvel não é investimento. Tá? Isso é uma outra história, é uma outra discussão. Falando para você que imóvel não serve para ser a sua reserva de emergência. Ah, mas se eu for lá no banco, eu posso pedir um dinheiro emprestado e deixar meu imóvel em garantia. Sim, existe essa operação, porém o juro é muito alto, tá? Não é aquele jurinho de financiamento de imóvel lá não, que também eu acho que não é certo você fazer. Tá? Então eu estou falando para você que ter um imóvel como investimento, ele não serve como a sua reserva financeira de emergência. E o sétimo erro, e que muita gente pensa que é uma reserva de emergência, é ter crédito na praça. Ah, Maicon Lima, eu tenho crédito na praça. Se eu pegar o meu cartão de crédito aqui, né, eu tenho um valor aqui de 3 mil reais. Você tem ideia de quanto que você paga de juro? Você tem ideia de quanto que você paga de juro? Se você pegar esse empréstimo do cartão de crédito, ah, Maicon Lima, mas eu tenho 20 mil reais de limite na minha conta corrente. Você sabe aonde que está a maior lucratividade dos bancos? É justamente nos cartões de crédito e justamente nos... quando você utiliza aquele limite da sua conta. Ah, Maicon Lima, mas eu sou um servidor público federal, tô imaginando aqui, tá? Ou sou um servidor público municipal, né? Sou um professor, uma professora, muito comum isso. Ou sou um servidor público estadual, né? Ah, eu trabalho na justiça do meu estado, eu trabalho na segurança pública, eu sou um servidor público. E quando eu precisar de um dinheiro, eu tenho um empréstimo lá no banco com um juro baixinho. Isso também não é reserva de emergência. Se você quer se tornar, vou repetir isso daqui, eu sempre falo e gosto de repetir. Se você quer se tornar um investidor de verdade, se você quer se tornar uma investidora de verdade, você não precisa ter cartão de crédito com limite de, sei lá, 10 mil reais. Você não precisa ter limite lá na sua conta de, vamos dizer também 10 mil reais. E você não precisa ter crédito. Ah, eu tenho 100 mil reais de crédito lá no banco, com um jurinho de 1%. Grandes coisas. Você tem que ter 100 mil reais investido. Você não tem que ter crédito. Você tem que ter investimentos. Tá? Mas voltando aqui para o nosso tema, para eu não fugir muito, ter crédito na praça. Tá? Eu não sei como é que você chama aí na sua cidade, mas a gente fala aqui em Santa Catarina, crédito na praça significa que você poderia emprestar esse dinheiro com alguém. Então, para colocar num contexto mais técnico, é você ter a possibilidade de fazer empréstimos bancários. E aí, mesmo que seja com baixos, porque não é baixo, tá? Não tem nenhum juro que é baixo, tá? Com baixos juros. Então isso também não é reserva de emergência, né? Então vou colocar aqui para você, se vocês quiserem printar. Não é uma forma inteligente de pensar em um valor
para emergência. Beleza, gente? Além do mais, para complementar, você vai pagar juros. E tem mais um detalhe também, tá? Além do mais, você não tem certeza que seu crédito será aprovado. Ah, Mike, meu crédito vai ser aprovado. Tenho toda certeza. Olha, que eu já vi casos que não foi aprovado, mesmo sendo crédito consignado. Então esses são os erros e que eu quero que você não faça. Vamos repetir eles bem rapidinho. E aí eu vou falar para você qual que é a forma correta de você investir a sua reserva de emergência. Então quais são os 7 erros mais comuns que o investidor iniciante faz ao tentar fazer a sua reserva de emergência? O erro número 1, pensar que o FGTS é reserva de emergência. Tá errado. Lembre que tudo isso daqui são erros, tá? Erro número 2, se eu precisar de dinheiro, eu vendo meu carro. Erro número 3, pensar que ter um dinheirinho na poupança é reserva de emergência. Erro número 4, fazer um consórcio, faltou o R aqui. Erro número 5, investir em fundos imobiliários. Isso aqui é tudo para você não fazer, tá, gente? Lembrando. Erro número 6, comprar um imóvel, e aí você pensa que isso aqui é um dinheiro que você pode utilizar para a tua reserva de emergência. Erro número 7, ter crédito na praça. Então isso são coisas que eu quero que você não faça ao você criar a sua reserva de emergência. Beleza, mas qual que é a forma correta então de fazer a reserva de emergência? Passo a passo eu vou fazer aqui para você. E aí você pode também depois printar, tá? E ver como é que fica melhor para você. Uma coisa que você tem que fazer é listar suas contas, né? Então você tem que somar todas as contas mensais. A conta de água, luz, telefone, aluguel, condomínio, internet, sei lá, escola dos filhos. Você tem que somar tudo isso para você fazer a continha da sua reserva de emergência. Então vamos entender isso passo a passo, como é que funciona? Passo a passo. Então primeiro passo, fazer a sominha das contas. E a conta mensal, Michael Lima? Você paga aluguel, você paga prestação da casa, paga condomínio, aquelas continhas todo mês que você tem, né? Água, energia elétrica, vou colocar aqui luz, telefone, internet, escola dos filhos, tudo, tá? Vai somando tudo. Michael, o que eu gasto na padaria também? Tudo, tá? Tudo. E quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo, tá? Então soma todas as contas. Aqui eu coloquei só algumas. Você somou todas as contas, você vai ter um valor lá. Ah, Michael, eu gasto R$3.500 por mês, por exemplo, né? E você vai multiplicar esse valor por 3, ou por 12, ou por 24. Quando você multiplica por 3, essa é a sua reserva de emergência mínima. Quando você multiplica por 12, essa é a sua reserva de emergência que eu considero ideal. E quando você multiplica por 24, essa é a sua reserva de emergência desejável. Gente, deixa eu anotar isso daqui, porque eu sei que na maioria das vezes a gente não consegue entender esse passo a passo, né? E tá tudo bem. O objetivo aqui, né, o meu objetivo como educador financeiro é que você entenda os conceitos que eu estou passando nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Fez a soma? Show de bola. Você vai multiplicar esse valor por... Gente, multiplicar é multiplicar, né? Depois eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro até. Então você vai multiplicar por 3. E eu falei que essa é a sua reserva de emergência mínima. Reserva de emergência mínima. Eu sei que a maioria nem tem esse daqui. E esse é o mínimo que você tem que ter. Já vou fazer um exemplo para vocês. Mas deixa eu contextualizar essas 3 formas de reserva de emergência. Você vai multiplicar o valor da soma das suas contas por 12. Tá? Isso é o que eu chamo de reserva de emergência ideal. Tá? Isso aqui é o que eu gostaria que todas as pessoas fizessem. Tivessem esse valor multiplicado por 12. Tá? Calma aí que eu já vou mostrar um exemplo. Ou você vai multiplicar por 24, que daí ao invés de 12 são 24 meses aqui na verdade, né? E 24 é o que eu faço e é o que eu chamo de reserva de emergência desejável. Tá? Vamos colocar um exemplo para ficar mais claro? Então vamos lá. Então o primeiro passo é você somar todas as suas contas mensais. Aí vamos imaginar lá que você somou as suas contas, né? Então vamos lá. Michael, eu pago um aluguel ou a prestação da casa. Quanto é que você paga? Eu pago R$1.500. Beleza. Michael, eu pago água e luz. Vou colocar num só aqui, tá? Não tem problema. O mais importante é você anotar. Fique muito atento a isso, tá, gente? O mais importante não é como que você vai anotar isso. O mais importante é você anotar, tá? Se você está anotando,
você já está fazendo o primeiro passo, porque a maioria das pessoas não anota. Maicon, como que eu anoto? Anota com a caneta mesmo. Pega um papel, escreve num papel, tá? Não precisa ter nenhum aplicativo complicado, não. Pode anotar com caneta. Quem gosta de anotar no Excel, no computador ou no Word, pode anotar também, mas pode anotar num caderninho, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos imaginar que a água e a luz, você gasta, sei lá, R$250. Estou colocando um exemplo aqui de uma família média aí, tá? Telefone e internet. Michael, telefone e internet eu gasto bastante, Michael. Eu gasto, sei lá, R$150, né? Não sei se é bastante ou não, mas enfim, aqui é só um exemplo. E com educação, né? Com a sua educação, ou talvez com a educação dos filhos. Eu gasto R$1.600 por mês. Pronto, gente, vamos fechar assim. Deixa eu somar aqui, gente. Então, 1.500 mais 250 mais 150 mais R$1.600. Legal, deu 3.500. Coincidentemente é o valor que eu tinha citado. Então, o total das suas contas, vamos imaginar que deu 3.500. E cuidado, porque quando a gente começa a somar nossas contas, a gente começa a assustar, tá? Muitas vezes. Vamos imaginar aqui que deu 3.500. Aí você olha para o seu salário, você fala, nossa, minha remuneração líquida é 3.400. O que eu estou fazendo? Milagre? Talvez falta a gente anotar e fazer reserva de emergência, tá? Muito importante isso. Então, beleza. Primeiro passo é você somar as suas contas mensais, né? Somamos aqui? Somamos, né? E o total das nossas contas mensais deu R$3.500. O segundo passo é você multiplicar esse valor por 3, ou por 12, ou por 24. Então vamos imaginar qual que seria a reserva de emergência mínima. Vamos fazer o primeiro e o segundo aqui, tá? E a reserva de emergência ideal. Porque a reserva de emergência desejável é muito, muito raro de as pessoas fazerem. É o que eu faço, é o que eu acho até que você deveria fazer, mas vamos começar nesse primeiro passinho. Porque a gente está falando aqui, o nome do canal é Começar a Investir. Então nós estamos falando com investidores iniciantes. Então vamos lá. Então a gente vai pegar esse 3.500, né? Então a reserva de emergência mínima. Lembra que é 3 meses? Então a gente vai pegar o 3.500 e fazer vezes 3. Igual a 10.500. Não é isso? Então esse é o mínimo. Se os seus gastos mensais são R$3.500, esse é o mínimo que você tem que ter investido. Aonde, Maicon? Calma que eu vou falar. Estou falando como que você constitui, como que você calcula a sua reserva de emergência, né? Então, 3.500 vezes 3, R$10.500, tá? Isso é o que eu chamo de reserva de emergência mínima. Agora, vamos calcular a reserva de emergência ideal. Aí, voltando aqui em cima, ó, a reserva mínima é 3 e a reserva ideal é 12. Legal, Michael. Então, eu vou multiplicar por 12. Isso mesmo, seres humanos. Então é RE ideal, aí você vai pegar o 3.500 e vai fazer vezes 12. Isso vai dar 42 mil. Nossa, Maicon Lima, tudo isso? Exatamente, 42 mil reais é o que eu entendo que é a sua reserva de emergência ideal para um gasto mensal de 3.500 reais. Então olha só como a gente investe errado. A gente não começa muitas vezes, nossa, quantas mensagens que eu recebo? Cadê meu celular? Bom, não sei onde é que tá. Quantas mensagens que eu recebo no meu direct perguntando para mim, Michael, como é que eu invisto em Bitcoin? Michael, como é que eu invisto nas ações da empresa X? Michael, qual que é a melhor ação para investir? São as mensagens mais comuns que eu recebo. E a mensagem correta deveria ser, como que eu começo a investir? Como que eu começo a investir da forma correta? Então você começa a investir da forma correta, fazendo a sua reserva de emergência da forma correta. Então olha só como fica um valor grande, 42 mil reais. E é isso mesmo, tá? Então a gente viu o passo 1, que é somar as suas contas mensais. Passo 2, multiplicar esse valor por 3, ou por 12, ou por 24, conforme o exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Lembrando o que eu estou falando? Como que é a forma correta de fazer a reserva de emergência passo a passo. Qual que é o passo 4? Vamos ver se ele vai continuar aqui. Continuou. Passo 4 é você investir em um ativo com liquidez. Vou colocar um asterisco aqui porque eu já vou explicar para você o que é liquidez, tá bom? E o quinto e último passo, enquanto você vai fazendo a sua reserva de emergência, você estuda sobre investimentos. Gente, não é para fazer nada complexo, é para você fazer o básico, 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 tá? Então esse é o quinto passo da sua reserva de emergência.
Então, enquanto você faz a sua RE, você estuda sobre investimentos. Michael, é complexo o que eu tenho que estudar? Não. Básico, básico, básico. E quando eu digo básico, eu quero dizer básico, tá? Não é para você fazer nada complexo. O que seria um ativo com liquidez? Então vamos lá, vamos escrever aqui o que é liquidez, talvez você não saiba. Liquidez significa que você pode sacar o valor em até um dia útil. Tá? Então se você for investir em algo que esse teu dinheiro não retorne em até um dia útil, então ele não é ideal para sua reserva de emergência. Show! Legal, entendemos então até agora os erros mais comuns, os erros que você não deve fazer quando você vai constituir a sua reserva de emergência. Entendemos o segundo ponto, que é como calcular a sua reserva de emergência. Né? Então nós vimos a reserva de emergência mínima, e você tem que ter pelo menos a mínima, já é legal, tá? Você já está à frente da maioria das pessoas, porque as pessoas no Brasil não têm dinheiro para a próxima semana. Então se você faz o mínimo, se você tem dinheiro para 3 meses, legal, já é um bom começo. Não resolve a sua vida financeira, mas já é um bom começo. Segundo ponto, então, foi como calcular. E agora o terceiro ponto é como investir. Né? Como é que eu faço para investir a reserva de liquidez? E essa é uma dívida não, né, gente? Uma dúvida, aliás, muito comum também. Como investir, Marco? Como é que eu faço para investir? O que é liquidez? Liquidez é um dinheiro que você pode sacar, no nosso conceito aqui, em até um dia útil. Tá? Então, se hoje é segunda-feira, você pode sacar esse valor até terça-feira. Ah, Michael, hoje é quinta-feira. Então você pode sacar até sexta. Ah, Michael, hoje é sexta-feira. Então você pode sacar até segunda-feira. Tá? Então esse é o conceito que eu estou trazendo aqui de reserva de emergência. Tá? Porque se você puder sacar só daqui a um ano, por exemplo, como acontece em alguns CDBs, aí eles não servem para ser a sua reserva de emergência. Então vamos lá. Como é que você pode investir? Lembrando, gente, que isso daqui não é indicação de investimento. Tá? Então, ó, não é recomendação. Uma forma de você investir com liquidez a sua reserva de emergência. Aliás, aqui como investir a reserva de emergência, né? É isso que a gente está falando, né? E com liquidez. Pronto, assim ficou melhor. Lembrando mais uma vez que não é recomendação. Então, como investir a reserva de emergência? E tem que ter liquidez. Isto é, você tem que conseguir sacar em até um dia útil. Uma opção que eu gosto de utilizar é o CDB. Uma outra opção que eu gosto de utilizar é o Tesouro Direto, mas não é qualquer Tesouro Direto, é o Tesouro Selic. Vamos entender rapidinho o conceito de cada um deles? O CDB, ele tem rentabilidades variadas, tá? Então fique muito atento a isso. O CDB, ele não tem uma rentabilidade padrão. Ah, Michael, eu fui lá no banco e investi em um CDB. Legal. Ah, Michael, eu fui aqui no meu banco digital e investi em um outro CDB. A rentabilidade é tudo igual? Não, gente, não é igual. A rentabilidade do CDB é diferente. Então vai mudar de banco para banco, e dentro do mesmo banco existem CDBs diferentes. Tá? Então a rentabilidade é diferente e a data de vencimento é diferente. Parece um pouquinho complicado isso daqui, mas eu vou anotar para você. Então vamos lá. Estou falando que você pode investir a sua reserva de emergência e que não é recomendação em um CDB ou no Tesouro Direto, e dentro do Tesouro Direto no Tesouro Selic. E qual que é a característica do CDB? Né, para a gente entender. Ah, Michael, eu quero fazer nesse CDB que você está falando. O CDB ele tem rentabilidades variadas. Né? Ele não tem uma única rentabilidade. Ele tem rentabilidades variadas. E também tem datas de vencimento variadas também, né? Datas de vencimentos diferentes. Então tem que prestar muita atenção nisso daqui. Se você for investir em um CDB para sua reserva de emergência, tem que ser um CDB com liquidez diária. Então tem que ser um CDB com liquidez, vou colocar com letras maiúsculas aqui, ó, liquidez diária. Michael, esqueci o que é liquidez. Liquidez diária significa que você pode liquidar diariamente, que você pode utilizar esse valor em até um dia útil. Tá? Em até um dia útil. Então se você for investir no CDB para sua reserva de emergência, tem que ser um CDB que tenha liquidez diária. Tem que ser. Tá? Por quê? Para você poder utilizar esse valor em até um dia útil, porque é um dinheiro para emergência. E aí, gente, eu já vi pessoas errando aqui. Então vou colocar com letras maiúsculas. Cuidado com o CDB que vence
em 1 ano ou 2 anos, por exemplo. Ele pode ter liquidez diária, mas eu já vi uma pessoa falando assim: Michael, investi, fiz a minha reserva de emergência no CDB. Ah, que legal, dá uma olhada aqui para mim, Michael. Nossa, esse CDB vai vencer daqui a 1 ano, não serve para reserva de emergência. Então cuidado, fique muito atento a isso, beleza? Outra opção aqui que eu trouxe para você é o Tesouro Selic. Como é que funciona o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, a rentabilidade dele é padrão, é mais fácil de você entender. Por quê? Eu não estou dizendo que ele é melhor, tá? Mas ele é mais fácil de entender, porque ele rende 100% da taxa Selic. Ponto. Essa é a rentabilidade do Tesouro Selic. Não existem tesouros Selics diferentes. Não existem tesouros Selics que você vai poder sacar só daqui a 1 ano e que você não pode sacar na semana que vem. Não, ele tem liquidez diária, tá? Então ele rende 100% da taxa Selic e possui liquidez diária, beleza? Gente, essas são 2 formas que eu considero que são corretas de você investir a sua reserva de emergência. Então já temos as formas erradas, já temos o tempo, já temos 2 opções de onde alocar. Lembrando mais uma vez que não é recomendação, não é indicação de investimento. E eu sei que vocês gostam de saber como que eu gosto de investir a minha reserva de emergência. Eu gosto de investir um pequeno valor no CDB, porque o CDB, ele é um investimento que ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso não traz uma segurança exagerada, mas traz uma segurança, uma pequena segurança, digamos assim. É como se fosse um seguro de um carro, bastante semelhante a isso, o FGC. Então eu gosto de alocar uma pequena parte no CDB, a minha reserva de emergência, né? Uma pequena parte no CDB e a maior parte no Tesouro Selic. Isso é o que o Michael Lima gosta de fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido, não tenha ficado com nenhuma dúvida sobre como fazer a sua reserva de emergência da forma correta. Se você ficar com alguma dúvida, pode me acionar aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários e vou estar aqui à disposição como educador financeiro para ajudar você nessa sua jornada de investir e ter mais rentabilidade que a poupança e sem abrir mão da segurança. Rentabilidade e segurança tem que andar juntos quando você quer ser um investidor de verdade, quando você quer ser uma investidora de verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.